Olá, está começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Andrade, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você por aqui. Nesse momento de estudo da palavra, de crescimento, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em Romanos 12. É um devocional, eu estava lendo aqui e por coincidência encaixou com alguns assuntos que estão acontecendo no momento. O primeiro assunto é sobre a esposa do Charlie Kirk. Ela que o nome é Erika, eu até pesquisei aqui para ver certinho, Erika Kirk. Recentemente ela fez um comunicado em público falando que perdoou o assassino que matou o seu marido. Imagine só a coragem dela de vir a público, de perdoar. Com certeza não é um perdão assim, pronto, tá tudo bem da noite pro dia. Tanto que deu para ver na sua expressão o choro dela, como é difícil falar essas palavras, como é difícil trazer isso a público também. Mas ela tinha uma referência em casa, seu marido, que morreu para reforçar aquilo que acreditava, sua fé. É disso que a gente precisa ultimamente. Ter coragem, vir a público, falar, expressar aquilo que a gente acredita, porque hoje, como eu falei num vídeo anterior, a influência negativa está prevalecendo muito mais do que a nossa fé. Tanto que o conteúdo, a cultura já está destinada a isso. É as músicas que são negativas, é os seriados que são negativos. Tudo isso tem sementinhas que trabalham a sua mente e muitas vezes a gente não está percebendo isso. Porque a rotina do dia a dia, porque a palavra da fé está sendo abafada. É só um seriadinho, é só uma musiquinha, é só um rolezinho. E quando você vê, você está com a sua mentalidade destruída. Em Romanos 12 também ele fala sobre a transformação da vossa mente. E não tem como você mudar a sua mentalidade do nada. Tanto que ele fala mais para frente no texto, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não seja sábio ao seu próprio entendimento. A maior tolice é acreditar que você vai transformar a partir de você mesmo, por osmose. Ou que você vai ter como referência os seus amiguinhos, as suas influências. Que isso é importante, a gente tem que estar rodeado. E a transformação da mente nos leva a ter direcionamentos mais seguros. Porque se você estiver caminhando com pessoas negativas, você vai achar que a tua negatividade é positiva. Então, a gente tem que estar cuidando com isso. Érica tinha um marido dentro de casa onde a sua influência era mais que positiva. E não era só uma influência, ele se movia com a sua atitude de coragem, o seu desejo por pregar o evangelho, por falar da palavra de Deus, por ser referência, por debater, por confrontar, por fazer as pessoas pensar. E hoje as pessoas têm dificuldade em pensar. Eu falo que ir na academia e pensar é um esforço parecido. A diferença é que você trabalha o corpo e o outro lado a mente. Se você tem preguiça de pensar, de debater, de estudar, de conversar, é perigoso. E lógico que existem os debates negativos e existem os debates positivos. Aqui, debater a palavra de Deus não é ser negativo, a menos que você não seja um cristão e não queira saber disso. Mas debater positivamente é um crescimento espiritual, onde traz os pontos onde a gente deve melhorar, crescer, enxergar com outros olhos as nossas atitudes, nossas ações, como a gente é como pessoa para ser mais parecido com Jesus. A Bíblia fala que se você não tomar a sua cruz, e tomar a cruz é dor. Não quer sentir dor? Então tome cuidado, porque talvez você não esteja no caminho de Deus. Transformar nossos hábitos, nossa cultura, nossa forma de pensar, nossa rotina por conta de Cristo não é fácil e são para poucos. E daí entram as desculpas esfarrapadas que nos levam a se afastar de Deus. E é isso que frustra muitas pessoas dentro da igreja, porque tem a própria igreja, por pior que pareça, está contaminada
coisas negativas. Traição, roubo, pessoas que se dizem amigas, mas que por trás te passam a perna. Pensamentos errados, ideias erradas. Dentro de casa não cuida da esposa. Dentro de casa não tem atitude e não desempenha seu papel como deve ser de homem e mulher. Então, voltando ao assunto, Érica nos trouxe um assunto que a própria Bíblia fala, o que nós devemos fazer. Primeiro, em Romanos 14, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, abençoe as pessoas que perseguem. Você não precisa andar junto, você não precisa, mas você tem que abençoar elas. Não jogar a mesma moeda, não bater na mesma tecla. Porque você vai demonstrar que essa mesma atitude, no fim, é o que ele mais queria. O teu ódio, a tua destruição, a tua raiva. Como Gálatas fala, em Gálatas 5 diz que as obras, o fruto do Espírito é paz, mansidão, benignidade, e as obras da carne é raiva, avareza, destruição, ódio, dissensão, prostituição, enfim. Romanos 17 fala: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, primeiro ele diz que é para fazer um esforço, que não vai ser fácil. Se está falando que é para fazer um esforço, exige uma dedicação. Não torneis a ninguém mal por mal, não jogue na mesma moeda, não jogue o mesmo jogo. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança que você tanto deseja está na mão de Deus, se for apto a isso. Também não vamos orar para Deus e falar: não, tomara que morra aquela pessoa, porque também não é o caminho. Nosso papel é trabalhar o nosso coração para não guardar amargura, ódio, dissensões, raiva. Toda vez que você vê aquela pessoa, aquela situação, você quer estrangular ela. Deus nos convida a trabalhar o nosso coração para viver em paz, em tranquilidade. Já é fato que pessoas que carregam angústia, ódio no coração tendem a probabilidade muito maior de ter cânceres, de ter doenças. Então, Deus nos convida a ser puro de coração, a transformar o nosso coração. Não quer dizer que quando você lembrar daquela situação, daquele episódio, você não vai ter uma tristeza. É normal, talvez você tenha, mas todos os dias a gente tem que estar treinando o perdão. Talvez você vai ter que perdoar várias vezes, talvez você vai ter que chorar várias vezes por aquela situação, mas sempre orando a Deus e buscando esse perdão. Porque o perdão é algo a ser trabalhado. Alguns vão ter mais facilidade, eu mesmo. Em algumas situações tive muita dificuldade. Quando eu comecei a entender sobre o perdão, muitas questões facilitaram a minha vida. Situações do trabalho, sabe aquelas discordinhas, aquelas bobeirinhas? A gente já chama a pessoa, já conversa, já discute, já pede desculpa. Às vezes você nem tá. A outra pessoa nem tá com a razão, mas você vai lá, pede desculpa, porque você sabe que aquilo ali não vai levar a nada e vai ficar uma situação ruim naquele ambiente de trabalho. Você já vai lá, tá tudo certo, vai, Deus abençoe, já pronto. Tem outras que são mais graves, no caso da Érica, que o seu próprio marido morreu em prol daquilo que acreditava. E continuando, no verso 20... Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Deus nos direciona a vencer o mal fazendo o bem. É uma tarefa muito difícil, são mínimas as pessoas que têm essa sabedoria, mas ela provém do que a gente iniciou esse devocional aqui, dizendo que é para transformar a nossa mente. A transformação da mente nos leva a ter novas atitudes,
novos pensamentos, novas ideias, novos direcionamentos, novo estilo de vida. Nosso estilo de vida tem que ser Jesus. Nosso estilo de vida tem que ser buscar a Deus, tem que ser parecido com Ele. Eu acredito que, assim, poucas as pessoas que estão colocando em prática aquilo que Deus falou. A gente está vivendo um ambiente onde está viralizada a palavra de Deus, todo mundo está espiritualizando as coisas e a gente está errando porque não está certo. É muita espiritualização para pouca palavra, para pouco entendimento, para pouca sabedoria. É o que Salomão fala no começo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é crer, e crer é conhecer, é estudar, é buscar, é estar junto. Senão não tem crescimento. Espero que esse vídeo te motive a você buscar o perdão de fatos e acontecimentos que aconteceu na sua vida, no seu passado. Às vezes a gente tem que perdoar coisas que foram feitas com nós lá atrás. O que tem de histórias de abusos, de traição, que a gente tem que purificar o nosso coração. E o único que purifica é Deus, com a orientação dEle, com a sabedoria dEle, entregando nossos problemas, nossas angústias a Ele. Porque Ele mesmo falou, deixa comigo, que a vingança que você deseja, eu vou providenciar se necessário. E eu acho que a melhor vingança que tem para alguém é ela entregando a sua vida por Jesus. Imagine saber que alegria que, sei lá, até esse rapaz que matou o marido, que matou o Charlie Kirk, se converta ao Evangelho, se arrependa, de forma genuína, de coração. E que ele arraste outros bandidos também que têm a mentalidade deturpada ao Evangelho. Quantas vidas não vão ser salvas? Entende? É esse pensamento que a gente tem. Às vezes a maior vingança é o amor de Deus. Constranger em amor, que nem ele fala na própria palavra. Espero que tenha gostado desse vídeo, já ficou longo, um grande abraço. Se você ficou até aqui, olha, é uma honra ter você junto comigo, crescendo em graça e sabedoria. Deus abençoe.